Bom, pessoal, estou iniciando a gravação aqui. Boa tarde para vocês, né? Espero que vocês estejam bem aí, né? Começamos o friozinho agora. Agora tá gostoso ficar em casa, né? Tá frio, a gente pode fazer um monte de coisa aí, Condicionado para né? estudar. Né? Pode estudar, por favor, estudem. Presta atenção nas nossas aulas, né? Eu vou falar hoje, pessoal, um pouco sobre o design da experiência do usuário, né, dentro de aplicativos, softwares, sistemas. Esse é um tema que eu estudo bastante, né, mas que é um tema recente, né, um termo recente criado. Então, assim, fiquem à vontade para fazer pergunta, né, se eu não souber responder, o Matheus também está aqui para ajudar a gente. E caso nenhum de nós dois saibamos, a gente traz para a próxima aula, né? A gente pesquisa e traz para vocês. Mas fiquem à vontade aí para questionar, perguntar e tudo mais. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão enxergando a minha tela? Isso aqui tá Sim. normal. Beleza. Então, assim, a ideia é a gente pensar, né? O que a empresa vai ganhar, a empresa que vai contratar a gente para fazer um sistema, o que ela ganha pensando aí no design de usuário, né? Que aqui a gente pode falar como user experience, que é a mesma coisa, né? Experiência do usuário, né? Essa aula que eu estou passando para vocês é da Catarina, né? A Catarina Design aqui. Ela criou essa aula, eu estou usando a aula dela como base para poder falar isso para vocês, tá bom? Essa aula não foi eu que montei, é dela, depois eu passo para vocês o link certinho, mas tá bem completa essa aula, assim, né? E aí a gente começa perguntando o que é essa experiência do usuário, né? O que é fundamental para a gente saber, para a gente começar a falar disso? Acho que, não sei se vocês já leram alguma coisa sobre, tem esse livro aí de 2019 do Dan Saffer, ele fala um pouco sobre isso, né? Design para interação, então, criar plataformas, superfícies, né? Criar ferramentas nas quais o usuário ele pode interagir, ele deve interagir, e é interessante que ele se sinta à vontade para poder utilizar o aplicativo, utilizar o sistema da forma como ele acha mais interessante e que não precise aí assistir tutoriais, ler, né, especificações, introduções, mas que o design já guie ele para uma experiência interessante de usuário. Então, onde que a gente está aí, né? A gente está falando de design de som, design industrial, a gente está falando de arquitetura, informações de arquitetura, não só arquitetura, né, de sistemas, mas também entender quais são as ferramentas dentro dessa arquitetura de sistemas que pode nos ajudar, né? O próprio conteúdo de texto, de vídeo, de som, o visual design, né? O design visual aí, o que a gente enxerga, cores, a gente falou tantas cores na primeira aula, e como é que a gente pode interagir disso para guiar o usuário para uma experiência interessante, né? Além de uma das coisas mais importantes para mim, que é essa interação entre máquina e humano, né? O humano e o digital, o humano e o computador, o fator humano em si. Então, dentro disso, a gente tem as interações do design, e olhando para tudo isso, né, olhando para isso como um todo, a gente tem aí o design da experiência do usuário, né, a criação aí, né, o desenho dessa experiência desse usuário. E aí a gente pode nomear a experiência do usuário como o X também, de User Experience, né? Então fica o X. E debaixo dessa experiência do usuário, ou o que contém essa experiência do usuário, é tudo isso que a gente já está falando, né? É o design visual, é a informação de arquitetura, é a interação do design, usabilidade, né? Research, recursos de pesquisa, e o próprio a estratégia de conteúdo aí, né? O design do usuário, a experiência do usuário, ela é um grande guarda-chuva que está com tudo isso aí debaixo dela.
E aí a gente pode pensar em duas formas de definir aí, de estudar esse design do usuário, essa experiência do usuário. Primeiro, como um conceito, né, a experiência do usuário, e segundo, como um processo, design da experiência do usuário. Ou seja, primeiro eu entendo o que é, a gente vai olhar para esse conceito e entender o que é conceitualmente, e segundo, a gente vai entender como desenhar isso para que isso seja mais uma ferramenta nossa, né? Seja uma forma como a gente cria essa experiência, desenha essa experiência para maior interação do usuário e o maior benefício aí do sistema que a gente está criando, né? Então, pensando aí no conceito, segundo Nielsen, né, ele diz que a experiência do usuário abrange todos os aspectos da interação do usuário com a empresa, seus serviços, seus produtos. Olha como ele acaba abrindo aí, né? Como essa frase acaba mostrando para a gente o quão grande é esse universo, né? São todas as interações do consumidor, do usuário, né? Do público com a empresa, seus serviços, seus produtos. E se a gente for pensar aqui hoje, as interações, né? Elas são muito mais de formas digitais, seja ela para comprar, seja para reclamar, seja para pedir, seja para opinar, tudo isso é meio digital. Olha que interessante a gente pensar nessa experiência do usuário, olhando aí para os sistemas digitais, né? Olhando para as ferramentas digitais e pensando como que o meu consumidor, como é que meu público, como é que o público que a empresa quer atingir, ela está lidando, está relacionando com tudo isso, né? Como é que ele se sente utilizando tudo isso nessas ferramentas, nesses meios digitais aí, né? Tem um exemplo que eu acho muito bacana, que ela apresenta aqui, né? É o exemplo da Nike. E aí, nessa primeira imagem, ela usa uma técnica que chama Product Placement. O que é isso? É colocar, ao invés de eu exibir os produtos, né, de forma bem sintética, com aquelas fotos produzidas e tudo mais, é utilizar aí, né, do produto sendo utilizado na prática, né? Tô vendendo Nike aqui, então não tô vendendo só tênis. Eu tô vendendo o tênis, tô vendendo o short, tô vendendo a legging, tô vendendo a camiseta, tô vendendo a segunda pele, tô vendendo o quebra-vento aqui, né? E ainda tem o reloginho aqui, que eu não lembro se é da Nike ou não, mas que ele vai interagir com o aplicativo da Nike que está no seu celular. Então, assim, quando eu crio essa imagem dentro de um sistema, dentro de um aplicativo, dentro de um site, olha o quanto de coisas eu estou vendendo aqui. Além de vender e de interagir com o meu consumidor, falando sobre a possibilidade de uso do produto que eu estou vendendo, né? Eu motivo ele, eu mostro para ele o quão interessante é a utilização. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem os tênis da Nike e os tênis dos concorrentes. Eu vejo diferença aqui? Não. Olhando para essa foto, Nike e o New Balance, Nike Mizuno, Nike esse outro do meio que eu não sei qual é, tá tudo muito parecido, é tudo muito igual. Mas quando eu olho aqui e vejo a experiência do usuário, né, e vejo o usuário usando isso e trazendo isso como uma motivação para que eu use também, aí sim eu começo a enxergar essas diferenças, né, essas possibilidades. Então, olha aí um outro anúncio da Nike, da linha Running, né, da linha de corrida, e ela coloca aqui, né, o detalhe do tênis, e o detalhe ele é na hora do uso, né, e também a foto ali, trazendo a praia e tudo mais. Então, assim, isso é a experiência do usuário? Não, isso é só uma imagem que está me mostrando uma pessoa utilizando um tênis. Mas aí, para onde vai a experiência do usuário, né? Vai aqui para a loja. Então, o visual merchandise, que é a forma como as pessoas arrumam a loja, aí, né? Organizam a loja, expõem o produto, ela vai trazer essa experiência do usuário também, né? Da interação no meio físico. Então tem a questão ali, né, da inteligência para os seus pés, o uso aí do papelão e tudo mais, né? A forma como eu exponho tudo isso. E também vai para os meios digitais, a gente está falando de sistemas, né? Então, como é que eu trago aqui para o meio digital, eu trago para o site, né?
para a plataforma principal, para o portal da Nike, toda essa experiência que eu contei antes, né, de não ser apenas uma exposição de produto plastificada, né, formatada aí por um fotógrafo, mas trazer também toda essa questão do estilo de vida, né, do living desse consumidor que eu quero trazer e que a experiência do usuário tem a ver com o estilo de vida desse consumidor ou com o estilo de vida que ele quer ter, né? Então aqui, por exemplo, dentro do site, eles trabalharam esse ambiente mais clean, mais menos rebuscado de produto. Quando eles põem o produto aqui, por mais que não tenha um pé calçando aqui, né? Mas ele tá trabalhado essa imagem, né? Tá vendo? É como se uma pessoa estivesse pisando. Ele traz aqui, né? Não só falando dos tênis e aquele monte de foto de tênis, mas ele traz o aplicativo da Nike, que potencializa a corrida, ele traz imagem das pessoas utilizando o produto, do catálogo, né? E ele traz aqui vídeos das pessoas utilizando também, né? Então, olha que bacana. Aqui dentro do site, ele também faz essa experiência do usuário, né? Como é que o usuário vai se sentir aqui dentro quando ele entrar e vai consumir aí esse estilo de vida aí, né? Vai consumir essa experiência mesmo, né? Que a marca quer passar e quer transformar. E aí, junto disso, também tem um aplicativo, né? Que ele disponibiliza aqui no site, que você pode baixar lá nas lojas. E aí é legal o aplicativo. Eu estou usando o aplicativo, eu não uso da Nike, eu uso da Adidas, mas é muito interessante e ele traz muito dessa questão da minha interação com a marca. Então, por exemplo, no meu aplicativo, que é da Adidas, eu posso colocar a marca do meu tênis, quando que eu comprei, aí ele vai mostrar quantos quilômetros eu já andei com esse tênis, né? O ganho de elevação, vai me mostrar o batimento cardíaco, vai me mostrar o comprimento do meu passo, etc, etc, etc. Então, entende que tudo isso, a Nike ganha dinheiro vendendo esse aplicativo? Não. Esse aplicativo é gratuito. E aí, por que ela faz isso? Para ela levar esse estilo de vida, né? É um benefício a mais para o usuário dela. Por que a Adidas concorre e faz o aplicativo da Adidas? Porque também é um benefício, né? Para que você compra esse tênis? Eu compro a corrida. Então, beleza, a gente vai estar junto com você na hora que você estiver utilizando o meu produto e seguindo o seu estilo de vida. Então, percebe, eu comecei lá da experiência do usuário. Eu comecei falando lá do cara correndo, para chegar na plataforma do site, para chegar no aplicativo, que são dois sistemas que não podem excluir isso tudo que o usuário está vivendo, ou tudo aquilo que o usuário já teve experiência com a marca, até a utilização do produto. Então, a experiência do usuário ele vai começar lá na publicidade, na campanha, passa pela compra, e a compra é um momento muito importante, experiência do usuário, e depois vai para realmente a utilização do produto. Então, o usuário, esse cliente, esse consumidor, ele vai entender a filosofia da marca, ele vai experimentar a marca desde a propaganda até a utilização do produto. E nisso, os sistemas eles estão totalmente envolvidos, né? Seja sistema de compra, seja o e-commerce, seja o site, né, o portal, seja aplicativos criados, ou se meu produto é tecnológico, né? O quanto que eu vou interagir com tudo isso. E eu preciso pensar nisso numa perspectiva que o usuário o consumidor de um tênis Nike, ele não é um cara que ele quer ficar se matando tecnologicamente, né, fazendo 1000 contas e tudo mais. Ele quer o mais fácil possível. Então, esse aplicativo, ele pode ter um monte de funções? Pode ter um monte de funções, mas ele tem que ser fácil de usar. Esse site, ele pode ter catálogo dos produtos inteiro? Pode, mas eu tenho que entender que o layout, que a criação desse site precisa possibilitar esse usuário de achar tudo isso, mas de uma forma muito fácil, de uma forma muito simples.
simples, né? Eu não quero ficar lendo, por exemplo, da onde vem a linha da costura do tênis. Não, eu quero saber o que eu vou fazer com ele, qual é a performance desse tênis, né? Qual é a performance dessa sunga, desse short, desse quebra-vento, dessa segunda pele. E aí, por que a gente está falando de design em relação a isso? Porque é o design que vai mostrar para a gente, né? Onde eu coloco esse botão, onde eu coloco essa informação, como é que eu desenho essa estrutura para passar tudo isso para o meu cliente, para que ele tenha uma experiência que valorize aí o potencial da marca e que mostre para ele que essa experiência que ele está vivendo é a experiência da filosofia da marca, é o que a marca espera dele, né? O Donald Norman, ele é um dos principais caras que falam aí sobre essa questão da experiência do usuário, né? E aí ele diz aí, ó, para uma experiência ideal, é preciso oferecer ao usuário... Desculpa, falei errado. Para uma experiência ideal, é preciso oferecer o que o usuário deseja ou procura de forma simples e direta. É isso, gente. Ninguém mais tem tempo hoje para ficar fazendo 1000 cadastros, 1000 contas, né? Baixando conteúdo, que baixa uma coisa, depois instala outra, depois muda para... Ninguém mais consegue. O tempo hoje é muito precioso. Então, quanto mais eu conseguir impactar, atingir e fazer com que o meu consumidor experimente o meu conteúdo, né, o objetivo que eu estou passando, de forma simples e direta, mais ele vai ficar satisfeito. É lógico que para isso eu tenho que entregar para ele aquilo que ele deseja. Eu não posso esquecer do principal, né, da ideia principal, do objetivo principal, que é a minha solução, que é meu sistema, que é meu aplicativo, que é meu site, que é meu software. Eu não posso esquecer disso, mas eu tenho que lembrar também, né, que esse cara ele precisa isso de uma forma simples, de uma forma direta, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer um cadastro de um cliente. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa uma vez e aí a gente comprou um sistema, né, um software para utilização lá, software de gestão. E aí a gente fazia o cadastro do cliente e tal. E pra gente, né, era tipo, as informações que tem são obrigatórias, então eu cobro do meu cliente. Só que a gente começou a exportar, uma empresa brasileira que exportava. E aí, quando você exporta, aqui no Brasil a gente tem RG e CPF, né? Todo mundo tem RG e todo mundo tem CPF. Lá fora, eles têm um número só, que é o número do registro social. E aí o cadastro ele era bloqueado se eu não colocasse um RG e um CPF válido, porque ele buscava lá na Receita e tudo mais. Então, se não fosse válido, eu não conseguia cadastrar o cliente. E isso estava linkado com um monte de coisa dentro daquele sistema. Aí, quando a gente começou a atender gente de fora, que não tem RG, não tem CPF, tem só um número e a quantidade de dígitos é diferente, a gente não conseguia cadastrar a pessoa. Aí, o que a gente fez? A gente começava assim, eu cadastrava no meu CPF. Então, sei lá, atendi um cara lá, um australiano. Aí a gente cadastrava o australiano, na hora de colocar o CPF, colocava o meu mesmo, e na hora de colocar o RG, eu colocava lá o número do seguro dele, né? O número do registro dele. Aí o que aconteceu? Quando a gente foi puxar relatórios, a gente percebeu que esse número de CPF estava linkado com outras informações. Então não vinha, o relatório não ficava do jeito que a gente queria. Então, volto a dizer, né? A gente precisa oferecer para esse cliente uma solução que resolva o problema dele, né? É o que o usuário precisa ou necessita, deseja, mas de forma simples e direta. Então, a gente precisa mostrar também que isso não dá para ficar fazendo muito rodeios, né? Ele precisa conseguir acessar aquilo. E se a necessidade dele for algo mais detalhado, vai ser detalhado. Se a necessidade dele for algo mais simples, vai ser algo mais simples, né? Então, falando sobre a experiência do usuário, ela vai falar sobre atender as expectativas do cliente, né? Atender as expectativas desse meu cliente, que pode ser dono de empresa querendo desenvolver sistema, ou o usuário que quer utilizar esse sistema. Vai falar da qualidade da experiência, e a gente mede a qualidade da experiência por aquilo que a gente está vivendo naquele momento, né?
Quantas vezes eu fui baixar um aplicativo que me indicaram, no celular mesmo, aí eu baixei o aplicativo, no que eu fui usar, eu usei 3 vezes, na quarta vez ele começou a querer me cobrar, que daí o serviço era pago, não era gratuito, era só 3 vezes que podia usar. Aí quando eu avalio esse aplicativo, ele é bom ou ruim? Ué, para mim ele é ruim, porque eu entendi que ele era gratuito, mas quando eu fui usar, ele não deixou eu usar. Então, a qualidade está muito relacionada a essa experiência, né? E a totalidade de percepções, né? Quando a gente está falando de um sistema e está falando de um usuário, o que ele vai entender para mim de percepção, se é bom, se é ruim, qual a qualidade disso, é desde a hora que ele está fazendo download, ou desde a hora que ele está fazendo a instalação, até a utilização final dele. Então, por exemplo, é um software super legal, mas não conseguiu baixar porque era muito pesado. É um software muito legal, mas eu não consegui. Eu fiquei uma semana para instalar ele porque ele ficava pedindo um monte de coisa. Ou sei lá, eu estava utilizando e daí deu um problema na minha máquina e ninguém consegue resolver, ninguém consegue fazer esse software funcionar. Então, além da funcionalidade aí dele, né, de resolver o meu problema e fazer aquilo que ele se propõe a fazer, a questão também de olhar para ele desde a instalação até o produto final, que podem ser os relatórios, né, a utilização e tudo mais. E a eficiência e a eficácia dele nisso tudo. E isso compõe, tudo isso, né? Eu entendo que compõe a satisfação emocional que eu tenho também, né? O quanto é gostoso fazer algo que a gente entendeu, que está ajudando e que é eficiente naquilo que faz. Eu não me sinto bem, eu me sinto, tipo, uma pessoa mais... uma pessoa, como que fala? Uma pessoa mais produtiva, né? Agora, quando eu uso uma ferramenta que não está me ajudando, eu vou começar a pensar que eu sou uma pessoa improdutiva. Então, a minha satisfação emocional com aquilo não é tão interessante assim. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu embalo falar aqui, daí eu não paro mais. Tá tudo bem, professor. Pode continuar falando, dá para entender tudo. Então, vamos combinar. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, falem comigo, me interrompam aí para perguntar, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma experiência aqui, né, da Delta. Essa Delta é a Delta Airlines. Ela investiu aí 140 milhões de dólares em tecnologia. Os clientes podem contar com a Delta para fornecer ferramentas inovadoras ao longo de sua experiência de viagem, que os coloca no controle e lhes dá a informação de que precisam quando precisam. A Delta, então, né? Ela é como se fosse uma Gol, TAM, Latam e tal, né? Ela tem linhas aéreas aí, aviões, etc. Ela investiu 140 milhões criando sistemas, criando aplicativos, criando uma forma com que o usuário, ou seja, o viajante aí, ele tivesse acesso a um monte de informação e isso melhorasse aí a vida dele, né? Melhorasse a experiência dele enquanto usuário dessas linhas aéreas. Eles colocaram uma espécie de um tablet que daí ficava no banco da frente, então você está no banco aqui, você está enxergando o que está acontecendo nesse tablet no banco da frente. Esses iPads, né, uma espécie de um tablet, de um iPad, você conseguia tirar e manusear ele ali dentro da aeronave. Então ele trazia um conjunto de séries, de filmes, que eles disponibilizavam para para o usuário assistir, né, para o passageiro assistir. Ele mostrava em tempo real onde a aeronave estava passando. Então você fez uma viagem, por exemplo, do Brasil para a Argentina, né? E daí você vai passar lá pelo Paraná, pelo Rio Grande do Sul. Aí ele mostrava em tempo real que cidade, aonde que o avião estava passando. Ele mostrava também, né, informações sobre, acho que não dá para vocês enxergar aqui, informações aqui, né, sobre a cidade que você está viajando ou sobre outras cidades que você quer conhecer e tal. Então ele tinha aí, né, vídeos,
e reportagens sobre a cidade que você estava indo ou que você queria visitar. E ele também trazia informações de clima, né, de tempo aí, né, como é que está o tempo lá na cidade que eu estou chegando, como é que está o tempo agora, etc. Então, assim, olha o investimento, 140 milhões de dólares para criar sistemas, para criar aí esses aplicativos, esses sistemas, para que o usuário, para que o passageiro, ele tenha uma melhor experiência voando por essa companhia aérea. Olha que interessante, né? E o quanto isso é importante. E além disso, eles começaram a criar conteúdo para colocar dentro desse sistema e conversar cada vez mais perto com esse passageiro, com esse cliente. Beleza? Então aqui a gente falou um pouco desse conceito aí, né? Terminamos a parte de conceito. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do processo, né? O processo da experiência do usuário. Falando dessa experiência do usuário, de como criar esse design, uma abordagem para resolver problemas de forma interdisciplinar, holística e direcionada a um profundo entendimento do comportamento, cognição, capacidades, desejos e contexto humano. Então, como é que a gente faz para ter aí uma boa experiência do usuário, para criar aí, né, um design, para criar, desenhar essa experiência de uma forma que vai agradar meu cliente, meu usuário, ou a pessoa que vai, de fato, comprar esse meu sistema e as pessoas que vão utilizar esse sistema. É entender comportamento humano, é entender a forma como as pessoas raciocinam, né? É entender as capacidades e os desejos, né? Se eu estou fazendo, por exemplo, design de usuário de um aplicativo que é direcionado para pessoas de 50 a 70 anos, né, de 50 anos para cima, eu posso fazer algo muito complexo? Talvez não, porque as pessoas de 50 anos, elas têm um pouco mais de dificuldade para utilizar as questões tecnológicas, né, para utilizar o celular, o smartphone. Não porque elas querem, ou porque elas são assim, ou porque elas são burras. Não, é porque elas não são nativos digitais, né? Na época que eles nasceram, na época de juventude e tudo mais, eles não utilizavam isso. Eles estão começando a utilizar agora, depois de certa idade. Então, quanto mais simples for para eles, melhor, né? Então, quanto mais intuitivo for, melhor. Mas eu preciso entender o que é ser intuitivo para as pessoas de 50 anos, para criar algo intuitivo para as pessoas de 50 anos, né? Eita, essa telinha sempre fica na frente das coisas. Aí, no segundo momento, né, além de entender essas necessidades e desejos desse usuário, oferecer algo que melhore a sua vida, né, e que seja prazeroso de adquirir e de utilizar. Eu não quero usar uma coisa que eu não gosto, que eu acho chato utilizar. Eu usava um aplicativo no celular que chama Tecnonutri. Ele, você vai jogando o que você come, tá? Ele vai somando calorias, a água, etc. E aí eu não estava usando excluído o meu celular. Hoje eu baixei porque eu decidi essa semana, né, tomar água certo, comer certo. Meu, não para de aparecer um pop-up na frente desse aplicativo falando sobre os planos que eles vendem, né? De atendimento com nutricionista, as dietas, você desbloqueia, você compra e desbloqueia dietas, etc. Cara, era tão legal de usar, tá ficando chato, porque toda vez que eu entro tem uma promoção lá. Toda vez que eu entro, estão querendo vender alguma coisa. Então, assim, por mais que eu estou fazendo um aplicativo, que eu estou oferecendo alguns serviços gratuitos, mas que a minha intencionalidade ali é vender determinados planos, eu não posso ficar toda hora pentelhando o meu consumidor, né, o meu usuário, dizendo para ele, compra, 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 compra. Ninguém quer ouvir isso. E aí acaba sendo chato, a pessoa para de usar. Então, assim, por mais, volto a dizer, por mais que a minha intenção seja vender planos e eu estou oferecendo algumas coisas gratuitas para pescar esse consumidor, para pescar esse usuário, eu preciso entender que eu posso oferecer, sei lá, uma vez por dia, visto que o usuário desse aplicativo, ele vai entrar toda hora, né? Eu tenho que entrar lá, eu abro o aplicativo para colocar quantidade de água que eu bebi,
eu abro o aplicativo para colocar café da manhã, depois eu abro para colocar o lanche da manhã, depois o almoço, depois o lanche da tarde, depois a janta, depois a ceia, depois o exercício físico que eu fiz. Então, olha quantas vezes eu abro esse aplicativo. Vou abrir, sei lá, umas 8, 12 vezes por dia. De 8 a 12 vezes ele vai me oferecer a mesma promoção. Então, não dá para a gente pensar nisso, né? Fica muito chato pensar assim. E aí, o que a gente pode pensar em termos de design de usuário também, que são coisas muito importantes, né? Tem a questão da usabilidade, o quanto eu consigo usar, né? O termo de utilização, utilização, então a usabilidade, como é que eu uso isso, quais ferramentas eu posso utilizar, etc, né? A utilização como objetivo final, então eu quero usar um aplicativo para medir uma parede. Ele utiliza essa parede? E aí na usabilidade seria, por exemplo, como é que eu faço para medir essa parede, né? O quanto eu preciso virar o celular, subir, descer. E por último aí é a questão da disponibilidade, né? Do quanto ele é conveniente para mim. Então, o quanto é fácil de eu ter esse aplicativo que mede a parede, o quanto ele não ocupa de memória do meu celular, por exemplo, né? Então, eu preciso, eu consigo, eu quero, né? Então, eu preciso medir a parede. Consigo com esse aplicativo? Consigo. Aí, quando eu começo a usar, pode ser que seja tão difícil que eu não quero mais. Daí, eu quero excluir esse aplicativo e quero um outro aplicativo que faça isso. Faz sentido para vocês, gente? E aí, pessoal? Matheus, você quer completar com alguma coisa? Show de bola, Thiago. Eu acho que é isso mesmo, né? É um conteúdo muito importante e que muitas vezes a gente às vezes vê que passa despercebido, né? Por alguns sites, alguma coisa que a gente encontra. Como você mencionou nos exemplos, né? A gente baixa um aplicativo e na hora eles falam que é gratuito, né? Você pode utilizar, não, fica tranquilo. Esses dias mesmo eu vi um aplicativo que eu estava interessado, né? Eu achei bacana que ele era gratuito. Aí quando eu baixei o aplicativo, né, fui utilizar, aí falou que eu tinha que pagar para usar ele, né? Então é uma experiência que o usuário acaba tendo que acaba afetando negativamente, né? Talvez seja um excelente aplicativo aquilo lá, né? Mas a forma que ele foi vendido, né, a forma que ele foi passado para o cliente, deixou ali um certo receio, né, de usar ele devido a igual você falou, às vezes tem muito anúncio, né, ou não foca no exemplo dele. Então, acho que é um conteúdo essencial aí ao construir um software, um aplicativo, pensar, né, na experiência que o usuário vai ter ao utilizar aquele aplicativo, né. Como na aula das cores, a gente falou lá que a gente sente as cores, né, também a experiência era sentida pelo usuário. Se a interface é sobrecarregada, se a interface é confusa, o sentimento dele também vai ser levado para aquele lado, né? Ele vai ficar cansado, deprimente, vai ficar esperançoso no começo, aí depois vai ver que a esperança dele não era aquilo que ele pensava, né? E ele fica deprimente ao utilizar. Então, eu acho essencial, né, nesse momento, antes de a gente construir um software, pensar qual a experiência, né, a gente quer passar para o usuário, né? É o caso do avião lá. Qual a experiência que eu quero que o meu usuário, ao utilizar meu serviço, saia depois, né? Qual a experiência que ele vai sair? Então, o ideal é a gente focar, né, na experiência do usuário. Por quê? Quando o usuário tem essa experiência positiva, ele vai aderir aquilo ali com ele. E sempre que ele pensar em alguma coisa, ele vai lembrar daquela boa experiência que ele teve. Da mesma forma que uma experiência negativa. Tanto que tem bastante empresas também, né, saindo um pouco da área nossa de informática, sim, mas pensando ainda na experiência do usuário, eles vendem um produto, por exemplo, para casa e colocam ali um perfuminho, né, uma essência daquela empresa. Ou a pessoa vai comprar na empresa e tem um cheiro diferente, né? Então, aquele cheiro daquela empresa acaba ficando uma marca da empresa, né? Uma experiência que o usuário tem ao entrar em contato com aquele produto. Ou seja, isso vai gerar memórias positivas para o cliente, de forma que sempre que ele ver algo vai assimilar aquilo lá. Então, da mesma forma, né? A gente foca no cliente, no bem-estar dele, no bem-estar do uso dele, né? Se é uma pessoa com um pouco mais de dificuldade, pensar numa forma dele conseguir enxergar melhor os botões, melhor conseguir enxergar uma informação, né? Uma ajuda para ele, ele vai consequentemente
sentir mais à vontade com o programa, né? E vai utilizar ali com mais felicidade, né? Vamos dizer assim. Inclusive, esses dias apareceu um negócio, estava olhando esses dias, achei interessante, né? Que o cara foi mexendo no negócio, estava muito confuso para ele, né? E aí, uma outra forma de abordagem faz com que a pessoa bata o olho e já identifica na tela ali as ações principais, né? Tem vários estudos sobre isso até, sobre, por exemplo, um aplicativo de celular, onde você mapeia ali um foco, onde ele mais percorre com o polegar, né, ao alcance dele, e você coloca ali as informações mais importantes, os botões mais importantes de acesso. Por quê? Quando a pessoa vai olhar um celular, por exemplo, né, com o polegar é o que geralmente mais clica ali, né, mais aperta os botões. Às vezes está muito longe, a experiência do usuário acaba ficando um pouco a desejar, né? Então, só isso mesmo, né? Mostrando um pouco dessa aplicação, né, nos aplicativos, como a gente pode melhorar isso aí. Sensacional. Sim, Matheus, muito bom, muito bem colocado aí, né? Eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro iPhone, eu comecei, todo mundo falava, nossa, mas é mais difícil de usar e tal. Falei, gente, é muito mais fácil de usar o celular. Eu não precisei de ler nada, tipo, eu só liguei ele foi me dando as mensagens e eu fui usando, tal e coisa, né? E aí eu lembro que a primeira foto, aí a galera gostava da foto, do meu celular ficava melhor e tal. Então eu tirava foto. Um dia a gente queria dar zoom, e isso faz, mano, deve fazer sei lá, uns 8 anos para mais. Aí eu queria dar zoom na foto. E nos Samsungs que eu tinha, nos outros celulares que eu tinha um botãozinho de zoom, né? Você apertando ali, ele ia dando zoom. No iPhone não tinha botão nenhum. Só tinha um botão que você apertava para tirar foto. Aí eu falei, eu acho que ele não dá zoom, não. A minha amiga, que nunca tinha visto celular na vida, ela falou assim, como não dá? Não é possível. Ela olhou, pegou, colocou 2 dedos na tela do celular e ampliou assim, né? Tipo, esticou os 2 dedos e deu o zoom. Aí eu olhei pra cara dela e ela falou assim, tem coisa que é fácil demais, acho que você precisa de ajuda. Então, assim, é tamanha facilidade do negócio que às vezes é até besta você pensar que ele não faz, né? E olha que Exatamente. interessante, né? Uma pessoa que nunca viu o negócio usou assim, tipo, sem pensar em nada, sabe? Só pegou e fez, né? Isso. Eu acho que é esse ponto que é ideal, né? A gente tem que construir. Você entrar num site, que nem você pegou o celular, nunca tinha mexido, né? E conseguiu um bom desempenho. Da mesma forma, a pessoa entra num site, num aplicativo, a pessoa nunca mexeu ali, né? Então ela tem que ter as coisas de forma muito simples, né? Para que rapidamente ela consiga identificar as funções que ela quer utilizar, né? Seja um site, um aplicativo, ou até mesmo um dispositivo, né? Como um celular, por exemplo. Eu acho que isso é essencial. Se a pessoa tem muita dificuldade em utilizar um produto, né? Ela vai ficar meio acanhada de usar. E muitas das vezes ela não vai nem querer usar mais, né? Sentir dificuldade de usar, não vou querer fazer, né? Agora, se é um negócio simples ali, às vezes até demais, né? Quando o óbvio é tão possível que a pessoa pensa que não é daquele jeito, então acaba sendo uma forma muito mais fluido, né? Esse uso das pessoas e, consequentemente, a popularidade do serviço, né? Hoje nós temos aí, por exemplo, vários sites de streaming de vídeo, né? Hoje está muito mais fácil fazer isso. Antigamente, quando a internet não suportava também, a gente tinha que baixar um vídeo, né? Ou outra coisa, era muito mais trabalhoso a gente fazer um download, né? Ver uma reprodução ao vivo. Hoje está muito mais fácil. Então a popularidade cresceu demais, né? Então, quanto mais fácil nós deixamos para o usuário navegar, com mais ajuda para ele, mostrando ali, como você falou, abrir o celular já foi dando as dicas de como você fazer, como cadastrar, né? Assim como num sistema, é importante a gente ter algo assim semelhante, né? Um tutorial para o usuário, mostrando para ele onde estão os pontos-chave que ele quer acessar, né? Um passo a passo. Isso daí é uma coisa, sem dúvida, fundamental para um serviço, né? Porque nem sempre vai ter um cara do lado da pessoa, né? Nem sempre a gente vai estar do lado da pessoa mostrando para ela como funciona. Às vezes ela vai estar sozinha, né? Então, para a disseminação de um produto, de forma que ele fique um pouco mais simples de usar, mais fácil e as pessoas gostem de usar, ele tem que ser simples, prático e objetivo, né? De forma que a experiência do usuário seja completa, tanto no uso quanto na praticidade de uso.
É isso mesmo, né? Pessoal, alguém tem alguma pergunta para a gente? Quer falar alguma coisa? Alunos, se manifestem, por favor. E aí, pessoal, tem alguém aí? Alguém tem uma dúvida? Quer contribuir com alguma informação? Tô achando que eles estão deixando o vídeo rolar aí, ó, e estão fazendo outras coisas, hein, Matheus? Olha, vai ver que tem uma sala aí online jogando, hein? Será? Ó, pessoal, então eu vou continuar aqui só para eu terminar essa parte, daí fica uma outra parte para a gente discutir um pouco mais depois, né? Então aí teve um autor aí, o Peter Morvile, não sei como fala o nome dele, mas ele disse lá em 2004, ele criou aí meio que sabe quando tem o mel lá da abelha e tal? Ele criou aí um desse, né, dizendo que a construção aí da experiência de usuário, ela tem que levar em consideração essas coisas que a gente está olhando aqui, né? A utilidade que esse sistema vai ter, o desejo que o meu usuário tem para usar, a acessibilidade, né? Acessibilidade aqui pode ser de acesso a pessoas que não sejam, né, nativas digitais, ou a facilidade e tudo mais, como pode ser também aqui a utilização por PCDs, né, pessoa com deficiência. Se eu tenho um surdo, se eu tenho um cego, se eu tenho um mudo, ele vai conseguir utilizar o meu aplicativo, meu sistema da mesma forma? E aí a questão da credibilidade, né, o quanto eu confio nesse sistema, a encontrabilidade, o quanto é fácil de encontrar as coisas dentro do sistema, ou que seja também para encontrar o sistema, né? E por fim a usabilidade aqui, né? Que é o como eu estou utilizando e a forma de utilizar esse sistema aqui, né? E tudo isso constrói aí essa questão desse sistema ser valioso, né? Dele ser importante. Então ele coloca aqui que são facetas que fazem parte da experiência, qualidade do produto, ajudam a eleger as prioridades do projeto e são resultados e não processos aqui, né? Se a gente for olhar aqui o próprio Facebook, né? A minha mãe está utilizando o Facebook, gente, 59 anos, adora usar o Facebook, adora lá curtir as fotos das amigas dela, às vezes ela se perde, às vezes ela não sabe se ela está comentando, se ela está postando, o que ela está fazendo, mas ela consegue utilizar. Então, olha que interessante, né? O Facebook chegou num estágio de utilidade, usabilidade, desejo, de encontrabilidade, credibilidade, de acessibilidade de valor, que pessoas que podem ser até analfabetas digitais, né? O analfabeto digital é aquele que não consegue, né, entender de tecnologia, digamos assim, mas que até essas pessoas conseguem utilizar o Facebook e percebem a importância de ter o Facebook. Meu pai, inclusive, virou o cara viciado do Facebook. Agora lá em casa é bizarro, que a gente senta na mesa para jantar ou para almoçar, quando eu vou para casa dos meus pais, eu tenho que falar pro meu pai, pai, sai do Facebook. Tipo, meu pai, 63 anos, ele tá agora utilizando o Facebook. E ele adora ficar lá no Facebook vendo as coisas. Então, assim, olha que sucesso essa questão do Facebook, né? Ele criou ele simplificou tanto que até meu pai de 63 anos agora adora ficar no Facebook no celular, né? E eu acho que assim é um ápice da simplicidade, né? O usuário, né? A experiência do usuário, pelo menos eu enquanto usuário, eu gosto de coisas simples, mas eficientes. Então, assim, não precisa ser um carnaval de cores, um carnaval de botões, ter 20 mil funções diferentes. Não precisa, mas tendo as funções que eu preciso e eu conseguindo acessar isso mais facilmente, eu estou feliz com esse sistema, né? E aí a gente vai pensar entre, né, experiência do usuário, design da experiência do usuário e o que é mais relevante aí em tudo isso que a gente já falou. Acho que se tiver uma coisa que é o mais relevante disso tudo que a gente está conversando, é falar, é entender que o foco é no usuário. Então, assim,
A empresa tem objetivo? Tem. A gente precisa utilizar o sistema com propósito, o aplicativo com propósito, né? Mas o mais importante disso tudo é ter o foco nesse usuário, é entender como o meu usuário pensa, como o meu usuário sente, o que que meu usuário quer, né, com isso e tudo mais. Então, assim, o foco é na pessoa do usuário, o foco é no público que você está atuando, né? De nada adianta, a empresa pediu para você criar um sistema de, sei lá, um sistema de logística de transportes que ele vai dizer para gente o quanto de gasolina tem no tanque de gasolina do caminhão que está rodando agora lá na rodovia. Beleza, você criou esse sistema sensacional aí, né? Via satélite, rádio, sei lá eu como funcionaria isso. Só que a pessoa lá, o cara que trabalha com logística dentro da empresa, ele não consegue usar esse sistema. Então, do que adiantou tudo isso que você criou, né? Toda essa inovação, sendo que no final das contas não teve objetivo, não teve resultado nenhum, né? Então, o foco sempre vai ser no usuário, né? No que o usuário consegue, no que ele espera e na experiência dele, né? Aqui a gente entra numa outra questão que é o design de interação. Aí a gente pode falar isso numa outra aula, ou pensar nisso aí, né? Como é que a gente vai falar isso e tudo mais. Eu fui até aqui, que eu acho que tá bacana. Matheus, o que você acha aí? Quer complementar? Quer falar alguma coisa? Meninos, vocês têm dúvida? Meninos e meninas, vocês têm dúvidas? Vocês querem fazer algum tipo de pergunta, alguma coisa? Acho que ficou bem Tá completinho, né, tudo Thiago? tranquilo aqui. Como você falou, depois a gente continua passando as atividades, né, para fixação de conteúdo, né, dar mais conteúdo, mas eu achei que ficou bem bacana. Essa é uma importante, como é que eu posso dizer, né, forma, né, de tratar o usuário, né, porque às vezes quando a gente está programando, né, pensando na programação agora, né, não no design, ou como desenvolvedor, seja de uma peça de um artigo de design virtual, né, ou uma peça impressa, nós temos um ponto de vista, a gente tem um olhar, né, diferente de quem está consumindo esse produto. E às vezes para a gente parece muito óbvio algumas coisas, né? Por exemplo, é muito comum a gente encontrar um site ou uma outra coisa que tem um certo fluxo de alguns padrões a ser seguidos por uma etapa de processo, né? Vamos supor que você vai fazer alguma coisa que vai, sei lá, vamos supor que é uma receita de bolo, fazer um bolo, né? Então você tem uma ordem de ingredientes necessários ali. Mas se a pessoa inverter o ingrediente, o que acontece? Tem sistema que se você mudar a forma que você coloca as coisas, ele trava e dá problema, né? Por quê? Porque às vezes quando a pessoa vai desenvolver, a gente desenvolve e a gente tem uma lógica ali que vai dar certo. Só que do usuário tudo a gente pode esperar, né? Então ele pode tentar clicar no lugar errado, colocar uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo lá, né? E às vezes para ele é muito óbvio isso. Então sempre é importante a gente tentar fazer o máximo possível, né? De controle, de testes, pensando na parte de teste também, né? Pensando na parte do designer, pensar de forma melhor, né? Organizar nossa tela, nosso sistema para que o usuário se sinta em casa ali e não tenha problema de utilização. Um exemplo bem legal sobre isso é aquele site responsivo, né? Que você pode utilizar ele no computador e no celular, e ele se adapta ao celular, né? Então, é uma forma de desenvolver um site que ele não fica preso ao computador, como a maioria do público nosso hoje em dia celular, então a mobilidade fica muito mais fácil, né? E quando a gente pensa em mobilidade, a gente tem que pensar também em que cada um tem uma tela diferente, cada um tem um hardware diferente, né? Cada um tem uma internet diferente. E aí casa bem com todas as aulas que nós tivemos até agora, né? Seja a parte das cores, né? Nem todo mundo vai ter a mesma resolução de tela para ver mesmas cores, ou não vai ter uma internet muito boa, um pouco espaço. Então, aquela parte de arquivos, formato de arquivo, tamanho recomendado que a gente viu lá passada, casa muito bem com isso, né? Pensar no usuário como um todo, né? Não pensar só no
no nosso lado, não pensar só no dinheiro que você vai ganhar ou pensar no sucesso que você vai conseguir, mas pensar também na experiência que o usuário vai ter ao usar a sua aplicação. É uma etapa fundamental, né? Inclusive, antigamente, quando se desenvolvia um software, o cliente falava assim, quero um software assim, 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 assim. Beleza. Marcava no papelzinho, só ia saber do software quando acabava. Ó, fulano, acabei de desenvolver, tá aqui. Hoje mudou esse conceito. Hoje o usuário ele está a par do desenvolvimento do software em todas as etapas do desenvolvimento, seja na etapa da elaboração, da concepção, né, na etapa lá que você desenha lá um esboço do seu software, um wireframe, até a etapa de aplicação no seu ambiente real de uso. Então, o cliente tem que estar a par de toda a etapa do desenvolvimento, não só no final, não é só na entrega do projeto, em sim em toda a etapa do desenvolvimento. Se tiver alguma coisa que não ficou legal, já corrige antes, né? Para que não chega lá na frente e ele venha se desgostar com o produto final que ele recebeu, por falta de, né, colocar ele a par do que ele queria. Porque às vezes a gente vai conversar com o cliente, isso aí eu vejo bastante, né? E o cliente, às vezes ele não sabe muito bem o que ele quer também, né? Então nem sempre o cliente sabe 100% o que ele vai querer. Ele sabe que ele quer alguma coisa, mas ele às vezes não sabe explicar como ele quer, né? Às vezes ele não sabe expor, então marcando sempre, né, outra dica aí, né, do que ele vai querer é muito importante, porque às vezes ele fala uma coisa e você marcou aquilo lá. Só que quando você vai mostrar para ele o que ele queria outra coisa. Não queria aquilo lá que ele falou, né? Mas ele não soube expressar. Então, complementando, né? Não pensando no usuário, em toda etapa de desenvolvimento, é uma aplicação que não, né? Vai sair, sai, mas não é do jeito que seria melhor para o cliente. Então, sempre é importante pôr o cliente em primeiro lugar, né? Na satisfação que ele vai ter, experiência de uso, né? E consultar ele em cada parte do desenvolvimento. E nas telas, nas cores, né? Sempre pensar no uso dele, ele que vai usar, ele que vai sentir aí o sistema. Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Quer colocar alguma colocação, alguma observação? Pra mim, aqui tudo de boa. Tudo de boa? Legal. Vocês já tiveram alguma experiência desse tipo? Ah, acho que já, mas eu não sei explicar. Vai Sabe? dos outros. Eu vou deixar os outros, eu não sei. Melhor mesmo. Pô, louco, gente, sacanagem. Deixa o menino falar. Conta aí, menino. Vocês estão meio tímidos hoje? O que aconteceu? Você vai de coberto? De boa, que eu tô com sono também, aliás, mas eu tô prestando atenção, relaxa. Acho que foi porque você foi o único que deu aula direito pra nós hoje, então já meio cansado. Como é que é? A gente é o único quê? Nossa, agora, foi pra Porque a gente professora de uma aula. matemática passou a lição pra nós, então a gente ficou tipo umas 2 aulas fazendo lição, e depois vocês vieram aqui passando aula, depois a gente tava dormindo aqui um pouco. Não, aqui, o Edson não nem deu aula direito, só 2 exercícios, ninguém deu aula, verdade. Ah, que a gente é foda, né, Matheus? A gente pode fazer. O exercício é bom também, né? Para praticar no dia a dia. Complementa a aula aí. O duro é Ó, lourdinho, não dá aula.